Pessoal, agora falando nelas, ponto número 2, oxítonas. E aqui a gente começa com um pequeno debate. Olha que loucura. Na regra original, não existem monossílabos tônicos, tá? Na lei. Se vocês pegarem agora, a lei ela mudou em 2012. Vocês podem ir, pessoal, no site da Academia Brasileira de Letras, que tem toda a lei ortográfica. Na lei ortográfica, em nenhum momento citam monossílabos tônicos. Então, não existem monossílabos tônicos na lei, mas na prática de concurso eles existem. E a gente vai ter que diferenciar. Para concurso público, existem oxítonas e existem monossílabos tônicos. Então, a primeira coisa que vocês têm de saber, para que seja uma oxítona, obrigatoriamente tem de haver mais de uma sílaba. Quando houver uma sílaba, vocês sempre vão falar que para concurso é monossílabo átono tônico. Pode ser átono, que é sem acento, ou tônico, ok? Uma sílaba é monossílabo. Para que vocês digam, pensei na oxítona, obrigatoriamente vocês terão 2, 3 ou 4 sílabas. Oxítonas são acentuadas, observa só comigo, pessoal. As terminadas em 2 pontos. A com ou sem o S, E com ou sem o S, O com ou sem o S, em ou ens. Olha que loucura. Na lei ortográfica, eles fazem uma ressalva só para em ens. E eles dizem em ens com mais de uma sílaba, na lei. Para concurso, a ressalva vale para todas. Com mais de uma sílaba. Tá aqui. Para concurso vale para todas. É A com uma A e O com mais de uma sílaba, em ens com mais de uma sílaba. Na lei não é assim. Na lei é só o em ens. Na vida do concurso é todas. A e O em ens com mais de uma sílaba. Pessoal, uma coisa bem importante. O que eu já falei para vocês agora? Nomes próprios fazem parte da regra. Outra coisa que a gente menospreza, formas verbais fazem parte da regra. Por exemplo, eu coloquei aqui íamos que é verbo, fôssemos que é verbo. Regra geral. Então, qualquer forma verbal cai na regra geral. Eu vou começar com palavras bem fáceis aqui, tradicionais, e depois a gente vai piorando um pouquinho, tá? Eu coloco para vocês aqui, pessoal, a palavra saci, coloco para vocês a palavra tatu, coloco para vocês a palavra sofá, coloco para vocês também, pessoal, a palavra jacaré. Bem, palavras muito simples, muito simples. Vem comigo aqui, pessoal. Saci, tatu, sofá, jacaré. Ok? Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. De acordo com a regra, deveremos acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras ou uma palavra? 2, perfeito. Saci é uma oxítona terminada em i, não posso acentuar. Então, saci não tem, tá aqui não tem, aqui não tem, ali não tem. Tatu é uma oxítona terminada em u, não posso acentuar. Tatu não tem, urubu não tem, caracu não tem, bauru não tem, sagu não tem. Agora, sofá, pessoal, termina em a, vou acentuar, mesmo que houvesse o s. Sofá ou sofás. Certo? Marilu não tem acento. Tá errado, Marilu. Tá, o meu nome foi registrado com acento, foi registrado errado. Foi o que eu disse. É normal, não é normal, Marilu. Não fica em depressão, tá? Não fica, mas não teria acento. Marilu não tem. Jacaré tem, jacaré ou jacarés. Por exemplo, né, é porque as pessoas colocam o acento em memória visual. Vocês já viram por aí, pessoal, o nome Bauru?
quase sempre vocês vão ver Bauru com acento. E não tem. Tá? Bauru não tem. Então, não há acento. Oxítonas, A e O, com ou sem o S, em ens. Agora, o que a gente se confunde com os verbos? Com os verbos. Por exemplo, pessoal, quando colocamos assim, ó, encontrá-lo. Vou encontrar João, vou encontrá-lo. Ou ainda, prendê-la. Vou prender a cachorrinha, vou prendê-la. Ou ainda, pessoal, ele deve partir o bolo, deve parti-lo. Vamos repor os livros, vamos repô-los. Me ajuda. De acordo com a regra, encontrá-lo, prendê-la, parti-lo, repô-los. Observação. No momento em que há o hífen, tá vendo aqui, pessoal? Acabou a palavra. Então, a palavra acaba no A aqui, ó. Acaba no E, no I e na letra O. Entenderam? Ou seja, eu não posso falar assim, encontrá-lo, última, penúltima. Não. O hífen acaba a palavra. A última sílaba é o tra. Certo? Então, o hífen acabou. Há o hífen, acabou a palavra. Muito bem. Para fins de acentuação, claro. Para fins de acentuação. Então, formas verbais não são especiais. Todas estas palavrinhas aqui, vocês tendem a pensar na regra de acentuação. Se vocês tendem a pensar na regra de acentuação, quantas devem ser acentuadas? É a primeira aula, né? 3 palavras, é isso? Certo? É que eles estão pedindo que eu dance. Como é que eu vou dançar na primeira aula? Eu vou dançar na primeira aula. Quem não me conhece, você ser louco. Tem que criar uma intimidade. Uma pergunta para vocês. Vocês são solteiras, tá? Vamos imaginar. Vocês vão ao encontro com alguém. Tudo bem? Primeiro encontro. Vocês sentam à mesa e perguntam assim, vamos casar? Cria um clima, não é? Como depende? Como depende? Tem que criar um clima. Não dá para encher. Mas vocês estão demais, né? Depende. Pessoal, encontrá-la, prendê-la, parti-lo, repô-los. Quantas palavras devem ser acentuadas? 4, 3, 2 ou 1? Excelente, 3. Por que 3, senhor? Ó, encontrá-lo, oxítona terminada em A. Vou acentuar. Senhor, mas é verbo, não importa. Prendê-la, oxítona terminada em E. Qual é a diferença? É o timbre. O timbre, pessoal, de jacaré é o timbre aberto, representado pelo acento agudo. O timbre em prendê-la é o timbre fechado, representado pelo acento circunflexo, nada mais do que isso. Parti-lo, dá vontade de acentuar, mas eu não posso. Por quê? Porque não termina em A, I, O, em ens. Então, parti-lo, feri-lo, pessoal. Repô-los, tem. Mesma coisa, pessoal. Ó, oxítona que termina com a letra O, termina em O. Beleza. O timbre é fechado. Circunflexo. Tudo bem? Às vezes, surge uma confusão. Depois, nós teremos aqui no curso uma matéria que se chama colocação pronominal. Obrigado, João. Colocação pronominal. Próclise, mesóclise, ênclise. Lembra disso? O nome já diz tudo, né? Existe um caso, pessoal, que é a tal de mesóclise. Eu coloco o pronome exatamente no meio do verbo. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, compraríamos o livro. Esse compraríamos o livro, se eu quisesse transformar o livro em pronome, seria o pronome o. Compraríamos mais o.
Mas dessa loucura de compraríamos mais o, ficaria assim, ó. Depois aprenderemos. Comprá-lo-íamos. Compraríamos o livro, comprá-lo-íamos. O que acontece em comprá-lo-íamos, pessoal? Quantas palavras nós temos aqui para fins de acentuação? 3, exatamente isso. Para fins de acentuação, eu tenho, pessoal, o pra, o lo e o íamos. Tá comigo? Só que há um detalhe na língua portuguesa. Já veremos daqui a pouco monossílabos tônicos. Daqui a pouco veremos monossílabos tônicos. Na língua portuguesa, rascunho aqui, pessoal. Vou colocar aqui, ó, cuidado, tá? Cuidado. Existem os pronomes pessoais oblíquos átonos. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, olha o nome final lá, ó. O que é átono? Não tônicos. Eles são aqueles que acompanham os verbos. Então, todos são monossílabos átonos, portanto, sem acento. Quais são? Me, te, se, no, me, se, nos, vos. Aí eu tenho o, que muda para lo, que muda para no, o a, que às vezes muda para lá ou na, me, se, nos, vos, o, lo, no, a, lá, na, lhe. Então, esses caras, eles são átonos. Átonos. Daqui a pouco veremos os tônicos. Se eles são átonos, eles nunca serão o quê? Acentuados. Por isso que aqui vocês não podem pensar e acentuar esse lo. Porque ele é átono, é o monossílabo átono. Certo? Acompanhem os verbos, é me, se, nos, vos ou alhe, só que o e o a mudam para, às vezes, lo ou no, são acomodações, e o a para lá ou na, certo? Todo mundo aqui? Foi? Tá, então, me ajuda aqui. Vocês já responderam, primeira parte, ok. Existem 3 palavras, certo? Pessoal, concordamos que comprar é uma oxítona para fins de acentuação? Ó, comprar, vou acentuar. O lo, eu posso acentuar? Não. Monossílabo átono. Íamos, já vimos hoje. O que íamos é mesmo? Proparoxítona. Soro, mas como é que eu vou colocar acento em 2 acentos na mesma palavra? É que não é assim, é que na verdade são 3 palavras. Aqui a razão do acento é uma, porque é uma oxítona, e aqui a razão do acento é outra, porque é uma proparoxítona. E esse lo não tem acento porque ele é um monossílabo átono. Os pronomes pessoais oblíquos são átonos, não são tônicos. Tá bem? Muito bem. Agora, continua aqui, ó. Colocamos pessoal bem, também, colocamos bens, parabéns. Vamos lá. De acordo com a regra, deveremos acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra. Isso, pessoal, 2. O bem é uma sílaba apenas, não tem como. Também mais de uma, vou acentuar. Bens, uma sílaba apenas, não tem como. Parabéns, mais de uma, vou acentuar. Até aqui foi? Muito bem. Copia aqui, copia. Bom, qual é o grande problema? O grande problema é que todas as bancas do Brasil, todas, pega o Sebrasp, FGV, pega pessoal,
qualquer banca, Fundatec, FAURGS, IDECAN, qualquer banca do Brasil, todas as bancas diferenciam oxítonas de monossílabos tônicos. Então, não está na regra, mas a gente vai ter que colocar como se fosse uma regra. Então, coloca assim para mim, ó. Observação. Monossílabos tônicos. Senhor, não há regra dos monossílabos tônicos na lei, não há. Mas os melhores gramáticos trazem. Vanildo Bechara traz, pessoal, a regra dos monossílabos tônicos. Deveremos acentuar os terminados em A e O. Está aqui. Então, monossílabos tônicos A e O. Primeira diferença, não entra o ens em relação a oxítonas. Oxítonas é A e O em ens. Então, aqui não entra em ens, primeira diferença. Agora, vamos colocar aqui, pessoal, algumas palavrinhas, tá? Eu coloco aqui a palavra gás, eu coloco aqui a palavra lu, coloco aqui também, pessoal, a palavra pó, coloco aqui a palavra 3, coloco a palavra trem, coloco, pessoal, a palavra ti, também coloco aqui para vocês, pessoal, a palavra fé, também vamos colocar aqui a palavra, pessoal, sós, tá ali, e por fim, vamos colocar, tá bom, 8 palavras. De acordo com a regra, quantas devem ser acentuadas? Quantas? 5 palavras, vamos lá. Gás é monossílabo tônico? Sim. Seguido do S. Vou acentuar. Lu, embora seja monossílabo tônico, termina em quê? U. Vocês já viram, pessoal, que há muito erro em lu, em su. Não há acento. Não há acento. Certo? É como o nome da colega ali, só que o nome da colega era uma oxítona, porque havia mais de uma sílaba. Então, não há. Pó, ok. 3. 3 é um monossílabo tônico, pessoal, então vamos acentuar. A única diferença é o timbre. Trem, embora seja monossílabo tônico, termina em em. Ti. Pergunta, o ti é tônico ou o ti é átono? Só olhar aqui, ó. O ti é tônico. Ele é tônico, porque os átonos é me, te, se, nos, vos ou ali. Tá comigo? Mas ele não tem acento, pessoal, por quê? Porque é com i. Quando a gente usa um pronome, existem duas formas de usar, tá? Por exemplo, ó, a pessoa pode usar assim, ou a pessoa pode usar assim. Todos comigo? Qual é a diferença? A diferença é que esse aqui, ele é um monossílabo átono. Átono. E esse aqui, pessoal, ele é um monossílabo tônico. Ele só não tem acento porque ele termina em i. Os átonos são esses aqui, ó. Tanto ele é átono que esse som do e sai como som de i. Normalmente, como que falamos isso aqui? Eu te amo. Tanto é que eu já vi pessoas errando a grafia aqui. Tá, então, eu te amo. Ele é átono, só que ele não tem acento. Aqui é eu amo a ti, tanto faz. Mas aqui é tônico, também não tem acento pela regra daí. Todos comigo? Os tônicos são preposicionados, né?
Muito bem. Então, ele é tônico, sim, mas ele não tem acento que termina em E. Depois, pessoal, fé, ok, termina em E. Sós, ok, pessoal, termina em O. Todos aqui? Foi? Muito bem. Agora, vem comigo. E se eu coloco para vocês a última palavrinha aqui, vê-lo? Vou ver o filme. Vou vê-lo. Me ajuda. Vê-lo. Com acento ou sem acento? Com acento. Porque é uma oxítona ou porque é um monossílabo? Porque é um monossílabo. Tem uma sílaba só? Então tá aqui, ó. Só mas é um verbo. Esquece isso. Formas verbais, regra, qualquer regra. Tudo bem? Foi? Bom, agora aquelas perguntas clássicas. Aquelas perguntas clássicas, tá? Olha só, pessoal. Se a prova vier e perguntar assim para nós, a palavra 3 recebe acento pela mesma regra de até, ou ainda, a palavra, acabamos de colocar ali, ó, vê-lo, recebe acento pela mesma regra pessoal da palavra gás, ou ainda, a palavra vendê-lo recebe acento pela mesma regra da palavra sofá, a palavra refém recebe acento pela mesma regra da palavra jacaré, que já colocamos ali. Então, só para a gente consolidar essa partezinha, eu tenho 1, 2, 3, 4 pares. Entre os 4 pares que existem, quantos são acentuados devido à mesma regra? Entre os 4 pares que existem, né, quantos são acentuados devido à mesma regra? 4, 3, 2, 1. 3, vem comigo. Esta palavra, isso aqui apareceu no Instituto OCP. Eles erraram a questão e foi anulada. Por que eles erraram? Porque a pessoa que fez a questão confundiu pelo tamanho da palavra. A palavra 3, pessoal, é um monossílabo tônico, como vimos, mas a palavra até tem 2 sílabas. Se ela tem 2 sílabas, ela é o quê? Isso, oxítona, regras diferentes. E nota que a palavra 3 tem mais letras do que até, que são, a palavra 3 tem 4 letras, até 3 letras. Depois, vê-lo e gás. Vimos aqui, ó, são monossílabos tônicos. Vendê-lo e sofá, as duas possuem mais de uma sílaba, as duas são oxítonas. E refém e jacaré, mesma coisa, as duas possuem mais de uma sílaba, as duas são oxítonas. Tudo bem ali? Foi? Muito bem, muito bem. Anota, pessoal, à vontade. Perfeito, perfeito, Fê, Darley. Perfeito, Fernando. Francis. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nós vimos antes que as palavras que mais existem na língua portuguesa são as paroxítonas. Entre as regras gerais, adivinha qual é a regra geral que mais cai na língua portuguesa? Paroxítonas. É por uma questão de quantidade, pessoal, probabilidade. Existem mais paroxítonas, então é normal que num texto eles cobrem mais o quê? Paroxítonas. Então, na regra geral, o que mais cai, paroxítona. Depois, nas regras especiais, o que mais cai são os hiatos I e U, que veremos saída, baú e assim vai. Então, agora, vamos à regra mais demorada, pois é aquela que mais aparece para vocês. Então, aqui nós iremos até o intervalo apenas com paroxítonas. Regra número 3, pessoal, vou colocar um pouquinho abaixo aqui. Regra número 3, paroxítonas. Bom, aqui é a mesma lógica.
Quando nós falamos em oxítonas, nós tivemos de dar uma regra que não está no oficial, mas está na vida. Monossílabos. Aqui é a mesma coisa. Nós temos as paroxítonas, ok? Só que existem as tais de paroxítonas que viram proparoxítonas, que também cai muito em concurso. Então, nós teremos aqui mais uma regrinha dentro das paroxítonas. Pessoal, acentuação gráfica é uma coisa muito maluca, tá? O nosso sistema lógico de acentuação é de 1906. Não era uma lei, mas foi criado um sistema lógico de acentuação. E depois muitas mudanças aconteceram. Mas quando criaram a lógica da acentuação, eles fizeram tudo por pesquisa. Hoje, nós não utilizamos mais a pesquisa para acentuar, nós utilizamos o quê? A regra. Mas toda a lógica de acentuação é, eu só acentuo aquilo que foge à regra. Essa é a questão. Por que todas as proparoxítonas são acentuadas? Porque fogem à regra, já que existem de forma muito particular e singular na língua portuguesa, ou seja, quase nunca. Todos comigo? Por exemplo, são acentuadas as oxítonas terminadas em U? Não. Por que as oxítonas terminadas em U não são acentuadas? Porque quando termina em U, quase sempre é oxítona. Raramente vocês terão uma paroxítona que termina em U, por exemplo. Então, eu só vou acentuar aquilo que foge muito à regra. Mais um exemplo aqui, ó, não copia, tá? Vocês conseguem me falar palavras que terminam em A? Pode ser. Ó, babá. Quer ver? Pegar alguns objetos aqui, ó. Cadeira, mesa, caneta, janela, não copia, tá? Vou colocar aqui para fugir um pouquinho, lâmpada, só para fugir um pouquinho a regra. Muito bem. Borracha. Pessoal, olha só, babá, babá, oxítona. Cadeira, cadeira, paroxítona. Mesa, mesa, paroxítona. Caneta, caneta, paroxítona. Janela, janela, paroxítona. Lâmpada, lâmpada, proparoxítona. Borracha, borracha, paroxítona. Só, olha, lógica pura. Quando uma palavra termina em A, o que mais apareceu aqui? Paroxítonas. Então, quando ela termina em A, é normal que ela seja o quê? Paroxítona. Então, não vou acentuar. Porque é normal que ela seja paroxítona. O que fugiu à regra nesta lista? Babá, que é oxítona, fugiu ou não fugiu? Acentuei. E lâmpada, acentuei. Entenderam? Então, todo o processo de acentuação gráfica, ele provém de uma lógica. Acentuar aquilo pessoal que foge à regra. Claro, isso aqui se ensinaria numa escola, durante 3 meses, ninguém precisaria decorar regras, lógico, mas aqui não dá tempo. Mas a lógica é essa. Eu quero falar para vocês que assim, ó, muitas vezes a gente pensa, ai, ninguém pensou nisso, é porque Deus quis assim. Não é verdade. Todas as regras, pessoal, foram pensadas. É que a gente não aprende regra pensada, a gente aprende regra pronta. Ok? Aqui também. Então, quando eles pensaram toda a origem de acentuação, eles constataram pela lógica que a regra das oxítonas é exatamente o contrário da regra das paroxítonas. É lógica pura. Nós, depois que pioramos a regra, que aí nós decoramos que são acentuadas as paroxítonas terminadas em I, IS, U, US, L, X, PS, de tom crescente, de tom decrescente. É um horror. Vamos retornar e vamos voltar à lógica. Paroxítonas são acentuadas. E é aqui que vem a palavra-chave, pessoal. Não. As não terminadas em
A, exatamente a regra das oxítonas do contrário. Ou seja, A, E, O, em, ens. Eu vou colocar mais uma coisinha aqui que não está na regra, e com toda razão não está, tá? Não está lá em 1906. Quando for uma paroxítona e não terminar em A e O em ens, eu acentuo. Eu vou colocar aqui, ó, o AM também. Esse AM, ele não é de palavras, porque esse AM é só de verbos. Cantaram, fizeram, foram. Mas eu coloco ali e aí a gente fecha toda a matéria. Professor, eu não entendi. Qual é a lógica disso? A lógica é bem simples. É paroxítona? É. Não terminou em A e O em ens ou an? Não. Então acentua. O senhor continua sem entender. Eu coloco aqui para vocês, pessoal, a palavra biquíni. Eu coloco aqui para vocês a palavra porta. Eu coloco aqui para vocês a palavra, pessoal, carro. Eu coloco também aqui a palavra vírus. Observação. Pela tua memória visual, vocês já sabem tudo aqui. Talvez não biquíni, mas todas as demais sim. Biquíni, última, penúltima, paroxítona. Porta, última, penúltima, paroxítona. Carro, última, penúltima, paroxítona. Vírus, última, penúltima. Todos comigo? De forma bem simples mesmo. Biquíni, termina em A, E, O, em ens ou an? Então vou acentuar. Tentem localizar aí na rua biquíni com acento. Muito raro. Muito raro, pessoal. Porta. Porta termina em quê? Por isso que não tem acento. Eu sei, vocês já sabem pela memória visual que porta não tem acento. Sim, mas agora, por que não tem acento? Porque ela termina em A. E eu só poderia acentuar se não terminasse. Todos comigo? Carro. Eu sei que carro não tem acento. Beleza, mas por que não tem acento? Porque termina em O. Vírus. Termina em A, E, O, em ens ou an, pessoal? Então eu vou acentuar. Entenderam qual é a lógica? Qual é a lógica, senhor? Quando for paroxítona e não terminar em A, E, O, em ens ou an, eu vou acentuar. Mais palavras aqui, ó. Agora eu coloco para vocês uma famosa sequência. Item, itens, depois, pessoal, revólver, órfão. Item e itens é a famosa sequência. Essa aqui, as bancas adoram essas duas palavrinhas aqui. Depois acrescentamos revólver e órfão. Bom, de acordo com a regra, deveremos acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras ou 1 palavra. Ali complica um pouco, de propósito, não faz mal. Conseguiram ou não? Tá, vamos lá. 4, 3, 2 ou 1? 1 e 2, 1 e 2. Tá. Item, não posso acentuar, porque item termina em EM. Também não há acento no plural itens. Termina em ens, tá vendo? Revólver, termina em A, E, O, em ens ou an? Não, então eu vou acentuar. Agora, é normal que vocês fiquem na dúvida no último aqui, tá? Só que é um detalhe na língua portuguesa. Pessoal, isso aqui, ó, é uma terminação. É ão. Não termina em o. Quem termina em o é carro. Carro termina em o. Tá bom?
Então, órfão termina em ão, que tem um nome técnico para isso. Ele é um ditongo decrescente nasal. Esse é o nome técnico, mas termina em ão. Ou seja, não termina em a, e, o, em, ens ou an. Portanto, eu vou acentuar. Mas tem mais palavras que terminam com ão, então, no caso, dependendo... Não vai... Você vai acentuar sempre. Órgão, vai acentuar. Porque ão é uma terminação. Essa é a questão. Ela não termina em o. Porque na língua portuguesa, a gente classifica ditongos como terminação. Então, uma coisa é terminar, a gente já vai falar daqui a pouco, uma coisa é terminar em A, porta. Outra coisa é história, que não é bem o A. É um ditongo também, já veremos. Mas aqui, eu vou para mais uma confusão. Mais uma. E agora? Que palavra é essa? Imã. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? É com acento ou é sem acento? Imã não termina em A, termina em A, não é A. Entenderam? Então eu vou acentuar. Todos comigo? Ainda coloco aqui mais algumas. E mais um par muito famoso, hífen, hífens. Me ajuda aqui, pessoal, nas demais. Nestas três últimas aqui, tá? Nas três últimas. Ímpar, hífen, hífens. As três últimas. Quantas devem ser acentuadas? 3, 2 ou 1? Carol, 2, muito bem. Quantas? 2. 2. Excelente. Professor, pelo seguinte. Ímpar, não termine a, e, o, em, ens ou an. Acentuei. Aquele jogo tradicional do hífen. O hífen no singular, ele termina com N, pessoal, de navio. Tá vendo isso? Vou acentuar. Ou seja, mas termina com... Não confunde. Aqui é EM e aqui é EN. Diferentemente do plural hífens, porque o plural hífens termina em ens, daí não pode. Entenderam a diferença? Tá, então olha aqui, ó. Hífens, ens e ens. Daí eu não posso acentuar. Até aqui foi? Foi, beleza. Agora, eu coloco para vocês, pessoal, às vezes há uma pequena confusão, tá? Então vamos aqui, algumas palavrinhas que vocês têm de ter cuidado. A palavra caráter, com o seu respectivo plural, que é um plural, já veremos, muito diferente, palavra caráter. E também vou colocar a palavra repórter, com o seu respectivo plural.